Bem-vindo à explicação de como se jogam os 6. Sim, você ouviu bem, os 6 jogos do nosso livro-jogo, explorando o Antigo Testamento. Nessa experiência única, você vai percorrer a fascinante história do povo de Israel, desde o chamado de Abraão, o pai da fé, que deu início ao povo escolhido, até a saída do Egito, o desejo por um rei e a divisão dos reinos. Você encontrará jogos com diferentes níveis de dificuldade, pensados para todas as idades, com partidas que vão de 5 a 20 minutos. Então, acabaram-se de uma vez por todas aqueles momentos entediantes por causa da chuva no acampamento ou durante uma longa viagem. Cada jogo tem suas próprias regras, explicadas uma página antes do tabuleiro, e nesse vídeo vamos explicar como jogar cada um passo a passo. Vamos começar com o primeiro jogo. 1. A Jornada de Abraão. Abraão saiu sem saber para onde ia. Já você pode ver para onde ele precisa chegar. Esse é um jogo ideal para os menores. Simples, rápido e cheio de reviravoltas e surpresas. Sua missão é acompanhar Abraão em sua viagem desde Ur até a terra de Canaã. E como se joga? Cada jogador escolhe uma peça e a coloca na cidade de Ur. O jogador mais jovem começa. Na sua vez, role um único dado e avance o número de espaços indicados. É simples assim. Mas atenção, o caminho está cheio de surpresas. Se cair num oásis ou em um espaço com um dado, pode rolar novamente. Se cair num deserto, perde uma vez. Se cair na ponta de uma seta, avance ou recue até onde ela indicar. E se cair numa visão divina, avance 3 espaços. O primeiro jogador a chegar a Canaã é o grande vencedor. 2. Senet. O Senet é uma versão adaptada de um dos jogos mais antigos do mundo. Mas não se preocupe, você não precisa saber hieróglifo para jogar. Aqui você vai reviver a travessia do povo de Israel rumo à Terra Prometida. Nesse duelo estratégico para 2 jogadores, cada um controla 5 peças que precisam atravessar o tabuleiro. Mas essa não será uma tarefa tão fácil. Para avançar, será preciso sorte, astúcia e um pouco de estratégia. Como se joga? Cada jogador escolhe uma cor, vermelho ou azul. Coloque as peças alternadamente na primeira fileira, começando com uma vermelha na casa 1, depois uma azul e assim por diante, até posicionar as 10 peças. O jogo começa movendo a peça azul que está na casa 10, no canto superior direito. Use apenas um dado. Se tirar 1, 4 ou 6, pode rolar o dado de novo. Movimente suas peças da esquerda para a direita, na primeira fileira, depois desça para a segunda e termine na terceira, conforme indicam as setas. Se cair numa casa ocupada por uma peça de adversário, troquem de posição. Mas cuidado! 2 peças juntas da mesma cor formam um bloco, o adversário não pode trocar com elas. Já 3 peças formam um muro, impossível de atravessar. O adversário não pode passar nem pular por cima. Se não puder avançar, mova uma peça para trás conforme o número do dado. E as casas especiais? Pi-Hairot te dá proteção divina e permite avançar sobre o soldado egípcio se cair exatamente ali. Soldado egípcio, se cair aqui, volte para Pi-Hairot para recuperar forças. Letra A. Terá que esperar uma rodada para voltar a jogar. Você estava pensando na libertação. Mar Vermelho, se cair diretamente aqui, terá que voltar para Pi-Hairot. Coração Pesado, só avança se tirar 3 no dado. Besouro, só avança se tirar 2 no dado. Letra Z, para sair do tabuleiro precisa tirar 1 no dado. Vence quem retirar todas as peças do tabuleiro primeiro, uma experiência estratégica e significativa que lembra a fidelidade de Deus no êxodo, de A a Z. 3. Em Fuga. Tente escapar de Saul antes que ele te alcance. Inspirado na história de Davi, esse jogo te coloca no meio de uma perseguição emocionante. Nada comparado a quando você desobedece aos seus pais e precisa fugir. Mas é claro, isso certamente não acontece na sua casa, não é? Voltemos ao jogo. Um jogador controla Davi, que precisa chegar a 2 lugares seguros. A caverna de Enged, para recuperar forças, e depois a cidade de Ziklag, onde estará a salvo. O outro jogador controla Saul, que tentará capturá-lo antes de Davi chegar a Ziklag. E como se joga? Começa o jogador com a peça de Saul e na sua vez cada um gira o dado e move sua peça pelo tabuleiro. Se cair numa armadilha, perde uma vez. Se cair num oásis, joga o dado de novo. Com mais de 2 jogadores é simples, forme o exército de Davi ou de Saul e ajudem seu líder a cumprir a missão. O jogo termina quando Davi chega a Ziklag depois de passar por Engedi, ou quando Saul o captura. Então, corra, pense, desvie e sobreviva! 4. Jogo Real de Ur. Dizem que as brigas entre os irmãos são as piores, mas as do Reino do Norte e do Reino do Sul levam o troféu. Agora você pode aprender a fascinante história dos reinos de Israel, de um jeito divertido. Essa é uma versão especial do lendário Jogo Real de Ur, um dos jogos de tabuleiro mais antigos da história.
Cada jogador tem 7 peças, vermelhas para o Reino do Sul e azuis para o Reino do Norte. Quem tirar o número mais alto no dado, escolhe o seu reino. O objetivo é mover todas as suas peças pelo tabuleiro e retirá-las antes do seu oponente. E como se joga? Cada jogador começa o percurso numa das setas laranja e termina depois de percorrer toda a sua fileira e a fileira central. Em cada turno, você pode colocar uma nova peça no tabuleiro ou mover uma que já esteja em jogo. Mas atenção, só é possível avançar pela sua própria fileira e pela fileira central. E tenha muito cuidado com a fileira central, é ali que os caminhos se cruzam e as guerras começam. Se a sua peça cair exatamente na casa ocupada por uma peça rival, você a captura. E a peça capturada volta ao início. Espaços especiais no tabuleiro. Casa da Aliança. Reafirma seu pacto com Deus. Coloque uma peça extra no tabuleiro e jogue o dado novamente. Casa da Profecia. Seu oponente pode mover qualquer peça a 4 espaços, inclusive atrasar a sua. Casa da Guerra. Representa um período de conflito. Gira o dado. Se tirar um número maior que a do oponente, avance essa quantidade de casas. O jogo termina quando você conseguir retirar todas as suas peças do tabuleiro. Gire o dado, mova suas peças e demonstre o poder do seu reino. 5. A viagem pelo mundo bíblico. Pronto para fazer as malas e sair numa grande aventura? Calma, não vai precisar de passaporte, só de um dado. Prepare-se para percorrer 9 regiões bíblicas, explorando os lugares históricos, religiosos, naturais e culturais mais importantes da história bíblica, enquanto coleta artefatos muito especiais. Antes de começar, pegue um caderno, uma folha e uma canetinha de cor diferente para cada jogador. Cada vez que explorar uma cidade ou coletar um artefato, marque no tabuleiro com a sua cor. Assim, você acumula pontos ao longo da partida. Como se joga? Todos começam na mesma cidade, escolhida pelo primeiro jogador, mas cada um pode seguir seu próprio caminho. Na sua vez, você pode fazer uma dessas 3 ações. Viajar. Role um único dado e mova-se pelas rotas do mapa. Pode avançar até o número que saiu ou parar antes se você preferir. Explorar. No mapa há 4 tipos de lugares para explorar: cultural, religioso, natural e histórico. Cada cidade oferece um tipo, indicado pelos ícones. Para explorar, gire os dados e confira se o número obtido corresponde ao ícone daquela cidade. E não se esqueça de marcar o resultado no tabuleiro com a sua canetinha. Coletar artefatos bíblicos. Cada cidade oferece um artefato. Pode ser um souvenir, um cilindro com inscrições, um fragmento de pedra ou um manuscrito antigo. Gire os 2 dados e veja se o número corresponde ao ícone daquela cidade. E também marque no tabuleiro. Escolha bem o caminho, pois só é possível explorar ou coletar um artefato uma única vez em cada cidade. E como termina o jogo? Quando o jogador visitar ao menos uma cidade em cada região. Ele recebe 7 pontos extras e os demais jogam mais uma rodada. Aí, somos pontos assim: 1 ponto por cada cidade visitada com exploração ou artefato, 5 pontos por cada coluna completa de exploração e 7 pontos por cada coluna completa de artefatos. Viaje, explore e colecione, e no final, quem tiver traçado a melhor rota será o grande vencedor. 6. Mistérios de Daniel. Preparado para uma aventura profética? Nesse jogo, você vai viajar no tempo e acompanhar toda a trajetória de um dos personagens bíblicos que mais revelou eventos sobre o nosso futuro, Daniel. Sim, o mesmo Daniel que sobreviveu à Cova dos Leões e agora quer te colocar à prova com dados e desenhos. De Babilônia até suas visões proféticas, você enfrentará desafios, interpretará símbolos e sim, também terá que usar toda a sua criatividade. E como se joga? Gira um dos 2 dados, conforme indicar o tabuleiro. Avance pelas casas e siga as instruções. Podem ser desafios históricos, retrocessos ou até mesmo visões. Ao longo do caminho, você encontrará casas especiais. Avance ou volte. É só seguir as indicações do tabuleiro. Perca uma rodada. É hora de esperar. Casa do Rei Nabucodonosor. Gira os 2 dados, mas só pode avançar com o menor número. Que loucura, hein? Literalmente. E claro, não poderiam faltar as mais enigmáticas, as casas da estátua de Daniel 2. E aqui começa a parte profética. Quando cair uma parte da estátua, com a cabeça, o peito, o ventre, as pernas ou os pés, será preciso conseguir uma combinação específica com os dados. Par ou ímpar, soma ou par ou soma ímpar, depende do animal. A conseguir a combinação, desenhe o animal. E não se preocupe, não precisa ser o Leonardo da Vinci, basta um pouquinho de imaginação. E como termina o jogo? O primeiro jogador a chegar à casa final, o selamento do livro, é declarado o grande vencedor dos mistérios de Daniel. Ufa! Nós tentamos deixar esse vídeo o mais divertido possível para que agora sim você saiba como jogar cada um dos jogos do nosso livro. E agora é com você, abre, jogue e descubra a Bíblia de uma forma totalmente nova.